Aleluias, glória a Deus. Começar a oração do meio-dia, abrir a palavra, saiu em Marcos, no capítulo 15, Jesus perante Pilatos, que diz assim: e logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes e os anciões e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho. E amarrando Jesus, os levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos entregou Jesus, lhe perguntando: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse: tu dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam Jesus de muitas coisas, porém Jesus nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes. Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. E no dia da festa costumava soltar um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha um motim cometido uma morte. Então ele era assassino, Barrabás era o assassino. E a multidão dava gritos, começou a pedir que fizesse como sempre que lhes tinha feito. E Pilatos lhe respondeu dizendo: quereis que solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto Barrabás. Quer dizer, os grandãos, né? Os que diziam servos de Deus. E Pilatos respondendo disse outra vez: que quereis, pois, que eu faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica. E Pilatos disse: mas que mal fez este homem? E eles cada vez clamavam: crucifica ele. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás. E açoitado, Jesus o entregou para que fosse crucificado. E hoje os crentes estão crucificando Jesus novamente. Quantos crentes crucificando Jesus? De maneiras horrendas, vivendo em fornicação, vivendo em adultério. Estão crucificando Jesus, pregando um falso evangelho, crucificando Jesus por fazerem coisas horrendas, por não acreditarem mais no evangelho. E nós estamos aqui, acreditando em Jesus, não sendo escriba, não sendo fariseus, não sendo o maior dos sacerdotes, mas nós estamos aqui defendendo o nosso Jesus Cristo, que foi chutado, cuspido, surrado, amarrado com as suas próprias vestes, esbofeteado, levado soco no seu rosto, furaram o crânio de Jesus com espinhos de laranjeira na coroa, e furaram o nosso Jesus com uma lança do lado da sua costela. E o povo ainda quer servir o diabo. Quantos crentes dando a carne no carnaval, dizendo não tem nada a ver. E o nosso Jesus dizendo: eu sou a porta de escape. E eu continuo com Jesus. E eu continuo dizendo: solte os inocentes, liberte os inocentes e crucifica quem não quer nada com Jesus, os maus. Crucifica os estrupadores, os que derramam sangue inocente, crucifica esses. Porque Jesus foi preso, foi morto, amarrado pela minha vida, pelos meus pecados. Então eu tenho obrigação de pregar o evangelho de Jesus. Porque a cadeia
foi feita para o diabo e seus adeptos. O terço, homens, o terço grau, a terça parte daqueles que regiam o céu, os anjos, escolheram ir para o inferno, escolheram ir para as trevas com Satanás que traiu Jesus. E Deus não teve misericórdia, lançou-os a terça parte e lançou lá de cima. Vai, quem quer seguir o pecado, vai. E quem acreditou em Jesus, aceitou Jesus e ficou ao lado do Pai. Eu sou uma dessa parte que ficou ao lado de Jesus. Não tem amizade, não tem que faz eu largar Jesus para preferir a amizade. Eu continuo com Jesus até o último dia que essa carne aqui estiver nessa terra. Porque só Jesus é a porta para a salvação. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dá e perdoa as nossas dívidas, Pai. Assim como nós temos que perdoar aqueles que têm nos ofendido e falado mal de nós. E não deixe que caímos em tentação, mas me livra de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu digo do meu Deus, o Senhor é o único meu refúgio, a minha fortaleza, e só no Senhor eu confio. O Senhor quem me livrará, livrará os meus filhos, meus netos, meus irmãos, os meus sobrinhos, que livrará os meus vizinhos, que livrará os seus escolhidos do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor nos cobrirá com as tuas penas, papai, cobrirá a minha família, meu casamento, a minha casa, meus filhos. Ai, com as tuas penas, o Senhor nos cobrirá com as tuas penas e debaixo das suas asas nós estaremos seguros. A sua verdade é um escudo de broquel, Jesus. Nós não temeremos espanto noturno, não. Nem seta que anda de dia, nem peste, nem demônios que trabalham nessas escuridão, e nem das mortandades que está acontecendo ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu, meu esposo, meus vizinhos, minha família, meus filhos, meus netos, minhas irmãs, meus sobrinhos, não seremos atingidos. Porque o Senhor dará ordem aos teus anjos para que nos guardem em todos os nossos caminhos. O Senhor nos sustentará em suas mãos para que nós não tropeçamos com nossos pés em pedra. Pisarás o leão a asp, calcarás aos pés o filho do leão a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também te livrarei, colocarei você no alto retiro, porque conheceste o meu nome. Eu te clamarei, Pai, o Senhor me responderá, que estará comigo na angústia, me livrando, me glorificando, me dando abundância de dia, nos mostrando a nossa salvação. Pai amado, este propósito aqui com estes nomes. Este propósito aqui, Pai amado e Pai querido, deste óleo, desta água. Assim como o Senhor falou em Ezequiel, para ele pegar uma navalha de barbeiro para aquele tempo, para aquele propósito em Israel. E ele queimasse aquele cabelo dele em prol do pecado do povo que ele ia destruir. Representando o pecado daquele povo. Hoje nós estamos representando Jesus que veio salvar o povo. São 30 dias de propósito, Pai, para que o Senhor venha derrubar as muralhas do inferno que se levantou para nos atingir. Muralha estas dos macumbeiros, feiticeiros, espiritismos, que tem gastado dinheiro pagando ao diabo
para atentar contra a nossa família, para tentar derrubar os nossos filhos, netos, sobrinhos, vizinhos. Quantos casamentos o diabo tem usado pessoas que dão trela a ele para poder fazer desmanche de matrimônio. Demônios que têm recebido dinheiro, cachaça, cigarro, vinho, sangue de animal, sangue de inocente, criança, para ser presidente, para chegar no Congresso, ganhar muito dinheiro. E neste dia, Pai, nós pedimos que o Senhor repreenda esse demônio. O demônio sanguinário, o demônio do lesbianismo, o demônio do homossexualismo, o demônio da pombagira, demônio do tranca-rua, demônio de vovozinha, vovozinho. São demônios. Demônio chamado Oxós, que diz que é dono da mata. O dono da mata que eu conheço é Deus. Quando Deus criou o céu e a terra, Ele criou a mata, Ele criou o mar, Ele criou a terra, Ele criou o homem, Ele nos deu autoridade de ser alguém. E tem ainda pessoas que ainda é cavalo do diabo, não acredita no poder de Jesus, mas acredita no poder do inimigo. E trabalham sendo cavalo do diabo, fazendo boneco de voodoo e batiza o nome da pessoa, pega cabelo da pessoa, peça íntima da pessoa, calçado da pessoa, achando que vai ganhar alguma coisa com isso. Demônios recebendo para lançar, demônio do câncer, você está queimado, repreendido pelo poder desta oração. O demônio só vai tocar na pessoa se o meu Deus, que é dono de tudo, permitir. Ele pode tocar na carne podre, mas no espírito não toca. Jó é um daqueles que foi tocado, que teve lepra, mas o Senhor não deixou tocar na alma de Jó e Deus restituiu o dobro. Você, meu irmão e minha irmã, que está passando pelo processo do mal, por causa desse povo maldizente, esse povo amaldiçoado, esse povo que trabalha para o diabo, não fica com medo, não. O dia que você vai morrer, o dia que Deus permitir, o dia que Deus marcar, o diabo não mata ninguém não, quem não está com esse poder não é dono do céu nem da terra. Se você morreu hoje, não foi a macumba dessa mulher nem deste homem, não. Foi porque o dono da vida marcou o dia que você ia viver na terra, sua passagem na terra ia ser de tal dia e tal hora. Crentes exaltando demônio, crentes exaltando macumbeiro, eu não exalto não. Eu oro para Deus mandar fogo do céu e queimar essa corja todinha. A palavra de Jesus está aqui falando que aquele que não vem andar com Jesus, que anda nas trevas, ele é digno de inferno. E a palavra de Deus não mente. O homem mente, a mulher mente, mas o evangelho de Jesus jamais. Passará céu e terra, mas esta palavra não passará. A palavra de Deus fala que tudo que pedimos com fé, o Senhor faz acontecer. Por que que o diabo não dá para os cavalos dele a conta do jogo? Por que que não dá eles a conta da telecena e conta desses negócios aí, dessas jogatinas? Por que que eles não ganham? Por que que o diabo não dá eles? Porque nem o diabo sabe. O diabo, ele veio para perturbar. Ele é tão estragado que ele recebe deste povo que não tem Jesus o dinheiro que eles ganham. E Deus fala, não gastai o seu dinheiro com obra de macumba nem de espiritismo. Não gastai o teu dinheiro naquilo que não é pão, que não satisfaz a obra do poder. A Bíblia diz que não adianta bondade, não adianta você doar, não adianta você abençoar pelo valor da carne. Mas se você tem uma vida no altar com Deus, o Espírito Santo, ele vai te mover. O Espírito Santo de Deus, ele vai te abençoar.
Quantos servos de Deus, quantos que não fazem o mal para ninguém, Deus tem dado bênçãos. Nada neste mundo pertence ao diabo, nada. Cada vida tem uma marca de Deus nela. Mas o Senhor fala que o Senhor veio para salvar aqueles que querem, aqueles que dão ouvido à voz do Mestre, aqueles que acham que Jesus não vale nada, aqueles que acham que Jesus é mentiroso, trilham o caminho largo. Caminho largo é esse qual? Aquele que leva o nome do sujo, aquele que pode tudo, faz tudo, só não pode ter salvação. Jesus está te chamando para um concerto hoje. Jesus me chama para um concerto todo dia, porque não tem santo nesta terra. Não, nós somos pecadores. Mas a Bíblia diz que aquele que desce as águas do batismo e aqueles que faz uma aliança com Jesus, Jesus tem parte com ele. Eita glória. Ah, irmão, aconteceu um acidente, foi obra do diabo? Foi não, porque naquele grande dia vai ter uma tela e Jesus vai mostrar a data que ele marcou a tua morte. Porque Jesus é o dono da morte e o dono da vida. Nós temos que orar, pagar um preço pela nossa vida. Nós precisamos acreditar no céu. Ah, Jesus, eu entrego nas tuas mãos a vida da missionária Celina de Campos, a vida da missionária Flor, a vida, Pai amado e Pai querido, dos pastores de Guarapari, dos pastores do nosso Brasil todo, missionários que andam orando, aqueles que andam, Pai amado, Pai querido, corrido. Quantos missionários sendo mortos, queimados vivos lá na África, meu Deus. Quantos, Pai amado e Pai querido, pastores presos por pregar o teu evangelho verdadeiro. Quantas crianças, Pai amado e Pai querido, que foi raptados, amando de presidente, amando de gente grande, para que eles possam ganhar e sentar na cadeira, sentar no trono de um congresso para ser visto pelo povo. Ah, papai, eu peço ao Senhor, cobra caro mesmo, cobra. Cobra caro, Jesus. Cobra mesmo, cobra caro até daqueles, Pai, que são crentes que apoiam a maldição. Aqueles que acham chique. Aqueles que não sentem a dor das mães que teve os filhos roubados para sacrifício. Meu Deus, a tua palavra diz que no tempo aqui de Israel que tinha aqueles demônios, Cosme e Damião que queimava, passava as crianças pelo fogo e os próprios pais comiam a carne dos filhos queimados em oferenda a Moloque. Moloque é demônio Cosme e Damião, demônio Jorge. É, Jesus. Se nós olharmos, Pai, as redes nacionais, internacionais, está, Pai amado e Pai querido, acontecendo nos tempos de hoje. Desde o caso Araceli, eu tinha 3 anos de idade. E quem é que dá, Pai amado, força a esses demônios? São muitos crentes que ainda oram para os demônios ter vida. E eu oro ao Senhor para o Senhor mandar fogo nos demônios. A minha petição é que o Senhor manda fogo do céu, aquele fogo que o Senhor mandou no tempo de Elias, que foi reparar o altar, que morreu 850 homens que adorava demônios, que adorava demônio Oxós, demônio de Baco,
que é demônio que derramava vinho, tomava vinho, demônio da prostituição, do homossexualismo, demônio solto do lesbianismo, que o mundo diz não tem nada a ver. E Deus, com a tua autoridade, mandou fogo destruir Sodoma e Gomorra. Esse mesmo Deus, ele é vivo. Ele ainda comanda o mundo, ele ainda comanda o céu e a terra. E eu oro, Pai, com a minha pequena força aqui de irmã de Deus, com a minha pequenez de força aqui, com esta mulher que não tem ouro, não prata, mas a autoridade do Senhor. Não permita que este povo envergonhe o teu evangelho, Jesus. Povo este que só clama pelo teu nome, fala no teu nome, mas não vive para te exaltar. Povo esse, Pai amado, que vivia como Israel do passado, que querem matar os profetas verdadeiros. Povo esse, Pai, que não se importam, Senhor, quando atravesso a espada numa criancinha para tomar do sangue dela em oferenda a demônio Oxós. Demônio esse que tem entrado na mente, no coração de muitos que diziam ser crentes. Crianças ali levadas na mesa ali de terreiros umbandistas, de candomblessista, dizendo que é oferecendo ao Senhor Deus. E o Senhor Deus nunca mandou matar uma criança com espada de demônio algum, Exu. Não. O Senhor diz: deixai vir ao Senhor os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E não entregai os pequeninos para ser sacrificado a demônios. Então cada um, Pai, que raptar uma criança dessa, mando de alguém, morra aquele que mandou e morra aquele que está pegando para fazer oferenda. Na hora que pegar uma criança, pegar um animal para fazer oferenda, para fazer o mal, o fogo desça do céu como um raio e estraçalhe eles no meio. Porque Uzá botou a mão na arca do Senhor sem saber que era pecado. E ele foi fulminado pelo fogo que desceu. Então, Pai, ele não tem mais inocente na terra. O teu evangelho está sendo pregado nos quatro cantos deste mundo. Então só permanece no pecado quem quer. Só permanece na maldade quem quer, Senhor. Eu peço ao Senhor, se eu tiver crédito com o Senhor através da tua palavra, do teu evangelho, apressa em socorrer suas crianças, papai. Apressa em socorrer, meu Deus, as criancinhas. Eu coloco a minha família toda nas tuas mãos, Pai. Os meus netos, os netos de cada irmão, cada irmã. Até os netinhos daqueles que fazem o mal para os outros, Pai, que as criancinhas não têm culpa. Coloca a vida da irmã Sirlene e da filhinha dela, Sofia, nas tuas mãos. A mãe dela, Pai, que é uma pessoa maravilhosa. Coloco nas tuas mãos, meu Deus, os meus netinhos, os netos das minhas irmãs. Coloco no teu altar minhas irmãs e meus sobrinhos. Coloco no teu altar pastor Gilson, toda a igreja, missionária Celina de Campos e toda a igreja, a família dela. Esta missionária Flor do Rio, toda a igreja. Pastor Carlos Maroni e família. Pastor Abidiel e família, Ediel e família, André Simões e família, Gilson Rodrigues famílias, a missionária Ivanilde e toda a casa dela, toda a igreja, o esposo dela.
O pastor Carlos, que se encontra internado, pastor Carlos Rodrigues, irmão do pastor X. Pastor Robson e Mari, toda a igreja. Missionária Maria da Penha de São Gabriel da Palha e família. Missionária Maria da Penha do Adalberto Simonar de família. Obreira Elisângela Clipel Santos. Professora Silvana Vitória. Professora Janete Fraga e Emerson Lemos. Professora Sandra Pessari, Silviane Pessari, esposa. Meus vizinhos da direita e da esquerda. Pastor Valmir e sua casa. Junto com a esposa dele também, que é a pastora Cisiane. Ah, papai. Diaconisa Maria, missionária Jeane, pastor Efraim Dias de Lei e família, e toda a igreja deles, congregados. Pastor Elisângela e a igreja dela, e a família. Missionária Amanda, que é Marisa, e toda a família dela, e a igreja dela congrega. Pastor Eliel e toda a igreja. Pastor Daniel Silva e família. José de Deus e família. Presbítero Joabe e toda a família. A igreja dele também. Irmã Ceia e toda a família. E a igreja onde ela congrega. Pastor Júnior Rocha e família. Evangelista Marcos, meu primo, e toda a igreja onde ele congrega. Aleluia. Glória a Deus. Glórias. Missionária Mônica e a igreja que ela congrega e a família dela. Professora Fabiana e família. É, Jesus. Ah, é, pastor Jorge Trocate Leal e família. Meu Deus. Evangelista Madalena de Perocão e família. Presbítero Vando e família. Pastor Luciano do Portal e Luciano de Jabaraí e família. Toda a igreja. Vai abençoando, meu Deus, missionária Maria do Portal e família. Missionária Solange de Santa Mônica, mulher de Deus e família. É povo abençoado. Oh, Jesus, vai visitando. Vai tomando nas tuas mãos, meu Deus. Missionária Daiane de Bela Vista e toda a igreja dela. Ah, Jesus. Evangelista Miqueias e família. Missionária Cida de São Gabriel e toda a família dela e igreja. Meu sobrinho Ender Ribeiro Queiroz, libertação para a vida dele e família. Ah, meu Deus, entra com a tua providência. Pastor Carlinho da Pedra Sagrada e família. Pastora Rosa Calheiro e toda a família dela. Ah, papai. Levita Laís Oliveira e toda a casa dela, meu Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Ela canta Rabanagachai. Missionária Cida de Angra dos Reis e família. Ah, meu Deus, vai este propósito para o Senhor. Este propósito eu coloco nas tuas mãos, Pai. Porque eu creio no teu poder, este óleo ungido, esta água, Senhor, aos seus cuidados. Pinga a gota do teu sangue, Pai. E onde for passado, as muralhas do diabo cairão por terra. Toda enfermidade que foi mandado, que foi pago, bate em retirada. Vai tomando, meu Deus e meu Pai, nas tuas mãos, Pai. A minha prima Ana Glaucia Alves e a casa dela. Minha prima Ana Paula Santana Oliveira e a casa dela, meu Deus. É muita gente, Pai, eu não lembro. Vai tomando todos que estão no contato deste telefone.
e que está com o nome neste caderno aqui, meu Deus. O Senhor possa visitar, o Senhor possa ir em Bitiruí, na casa da missionária Cirlane e Mirlana. Faça a tua obra, a tua vontade ali, Pai. Toma aquele ministério em tuas mãos, abençoa o pastor daquela igreja local ali que está tomando conta. Abençoa, visita esta família, Pai. Lá em Marataízes, o pastor Antônio e família. A pastora Bruna e toda a congregação. Vai tomando nas tuas mãos, meu Deus. Toma a missionária Ilza de Kubitschek nas tuas mãos, ó Pai. Vai tomando ali nas tuas mãos, meu Deus e meu Pai, cada vida. A caravana com Cristo, Pai, é tua. Vai tomando ali, Senhor, meu Deus, meu Pai, a obreira Cileia Coutinho nas tuas mãos e todos da casa dela. O pastor Atalmi e toda a igreja. Vai tomando o bairro Adalberto Simonade. Vai tomando a missionária Sebastiana Pereira nas tuas mãos. Missionária Sebastiana Marcelino nas tuas mãos. Vai tomando o pastor Samuel Batista nas tuas mãos, ó Pai, e a família dele. Vai tomando Praia do Morro, Santa Rosa nas tuas mãos. Vai tomando São Gabriel, Bela Vista, bairro de Fátima, São José, Conceição, Praia do Riacho, Pai. Vai tomando a Praia do Morro. Vai tomando Perocão, Santa Mônica, Elzanado, Jabaraí, Portal Clube. Toma nas tuas mãos, meu Deus. Toma nas tuas mãos, Pai. Pastora Tereza e a casa dela. Tira toda a pedra de tropeço da vida da tua serva, Pai. Abre, Pai, autoridade para ela poder caminhar na tua presença sem estar sofrendo como só. Vai tomando nas tuas mãos a irmã Valdenete Oliveira, que se encontra em Gongogi. Vai tomando ela nas tuas mãos, a irmã dela naquele local agora, Jesus. Trabalha, Pai amado, faça ela esquecer todo o passado e dá a ela uma vida nova na tua presença. Ah, Pai amado, eu te peço, toma a obreira Lindaura, a diaconisa Lindaura e a casa dela. Vai tomando nas tuas mãos, meu Deus. Vai tomando nas tuas mãos, meu Pai. Eu entrego nas tuas mãos a nossa vida, a vida da missionária Nina Lopes, Dallas Coelho e a família dela. Vai tomando nas tuas mãos, Pai, todos que se encontram enfermos nos hospitais, quanto criança, tanto grande. Vai fazendo o teu querer, Pai. Vai tomando meu irmão, pastor Ailton Cansiglieri. Calça nele, Pai amado, autoridade. Coloca, Pai amado, guardiões do Senhor para andar lado a lado com ele por onde ele passar. Abranja a nossa casa. Toma aqui os meus rins, Pai. Muda os meus rins para melhor. Muda, Pai, toca, Senhor, nas minhas costas, nos meus pulmões. Vai tocando aqui, Senhor. Vai tirando, Pai, todo mal. Sai em nome de Jesus. Vai, Senhor, lapidando, limpando a minha pele em nome de Jesus. Sai todo mal. Vai tomando a minha vida. Vai, Senhor, cobrindo a Lorena Cansiglieri Honorato, Rafael Cansiglieri Honorato, Mário Victor Cansiglieri Honorato. Cobre eles. Cobre eles com teu sangue, Pai. Cobre eles com teu sangue, meu Deus. Cobre eles com teu sangue. Cobre eles. Cobre os meus netos. Cobre a mãe dos meus netos. Cobre também os pais. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.